Sangue que é filtrado e sai limpo, voltando para o corpo do paciente. Boa tarde, Desirê, para quem acompanha a programação da TV Norte Paraíba. Máquina que você começa a observar aqui nas imagens do Francinaldo Júnior, que faz o que o rim não pode fazer, que é manter o equilíbrio do sódio, da creatinina e também de outras substâncias. E para mais detalhes, eu converso agora com a doutora Érica Chaves para saber como é que é a frequência desse tratamento. Bom, já foi visto, né, que de toda a população, pelo menos de 3 a 5% tem doença renal crônica, então isso tem que ser investigado. Principalmente os pacientes hipertensos e diabéticos têm mais propensão para a doença renal crônica, então isso é um alerta para a população hoje no Dia Mundial do Rim. Um paciente que já está assim, em estado avançado, né, de algum problema, tem alguma diferença também no tratamento dele? Como é que funciona? Os pacientes que já chegam em caso avançado, eles chegam com indicação de hemodiálise. Então, esse paciente, de acordo com a prescrição, né, médica, ele vai fazer o tratamento dialítico, porque aí é quando ele já chega e o rim está filtrando menos de 10% do volume corporal. Aí tem indicação de diálise. Ah, existe algum tipo de desconforto ou não? Como é que é esse processo? A doença renal crônica ela tem uma tendência de ser assintomática. Quando ela está já em estágio final, o paciente tem anemia, fraqueza, vontade de vomitar, fica cansado, hipertenso. Por quê? Porque o rim ele também é o regulador da pressão arterial. Então, eles fazem crises hipertensivas de difícil controle. Tá, e para controlar também, existe alguma restrição alimentar ou também alguma dica para que se evite e chegue até aqui? Tem várias restrições alimentares, certo? Inclusive, os pacientes que já estão em estágio avançado, eles têm restrição na quantidade de ingestão de líquido. Eles não podem ingerir muito líquido, por quê? Porque diminui a quantidade do xixi. E fora isso, eles têm uma dieta especial. E assim, no tratamento aqui ainda, demora-se quanto tempo? Deve-se vir então regularmente ou cada caso é um caso? É individualizado, mas na maioria das pessoas eles precisam vir pelo menos 3 vezes por semana durante 4 horas. Qual é a importância então das campanhas de conscientização? É justamente conscientizar, a dose de sua creatinina não aumente. Por quê? Porque é uma doença silenciosa. Então, às vezes, a gente não tem sintoma e já tem a doença lá, pelo menos instalada com um caso inicial. Tá, então, os exames também de rotina devem ser feitos de enquanto em quanto tempo? 6 meses, a cada um ano? Qual é o tipo de exame para se verificar a saúde renal? O principal é a creatinina, que tem que ser de forma anual, certo? Perfeito, então. Muito obrigado pelas informações. Está aí. Essa aqui é a máquina que você vê, né? O sangue que entra e sai limpo e volta para o corpo do paciente, ajudando então a ter uma melhor qualidade de vida. Essas são as informações. Desirê, eu volto contigo.